e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E preparando, meus irmãos, para este momento de adoração, nós queremos abrir a nossa Bíblia na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17, depois do 20 ao 24. Pérolas são nos dadas neste texto. Irmãos, eis, pois, o que eu digo e atesto no Senhor: não continueis a viver como vivem os pagãos, cuja inteligência os leva para nada. Meus irmãos, olhe o que a palavra está nos dizendo: não continueis a viver como vivem os pagãos. Quantas pessoas de Deus, pessoas da igreja, cristãos batizados, estão imitando as pessoas do mundo? O Papa São João Paulo II, no limiar do ano 2000, ele disse que a igreja precisava evangelizar os cristãos batizados, mas que viviam como pagãos. Cada um, meu irmão, escolhe a vida que deseja. Nós não estamos aqui para julgar A ou B. Se a pessoa quer escolher uma vida no pecado, uma vida na luxúria, no vício, isso é a escolha dela. Mas nós que escolhemos o Senhor, nós não podemos continuar a viver como vivem aqueles que não têm Deus. Porque é um pouco estranho quando você olha alguém e fala: a pessoa não reza nada, mas enxuga todas, viu? Como que bebe? Misericórdia. Aí você vê uma pessoa que vai à missa, está na igreja, e aquela pessoa à missa domingo, mas aquela ali também bebe. Como que enxuga, hein? Aquela pessoa não reza, não faz nada, está traindo a esposa, é verdade. Mas aquela não sai da igreja, está traindo a esposa também. Aquela ali fica no bar o dia todo, mas é um palavrão atrás do outro. E aquela pessoa, ela ajuda na igreja, mas fala palavrão também. Qual é a diferença? O que está mudando na sua vida por você estar com Cristo? São Paulo vai dizer: não tenha uma vida incongruente. Ou seja, nós que somos de Cristo, precisamos ter os valores de Cristo. Não continueis a viver como vivem os pagãos. Precisamos transformar a nossa mente, precisamos transformar o nosso coração. E veja o que a leitura diz a respeito destas pessoas que não querem nada com nada. São pessoas que não têm nada na cabeça. A Bíblia diz: cuja inteligência os leva para nada. Você olhando a vida de certas pessoas, as pessoas não têm nada na cabeça. Minha mãe, pelo contrário, quando eu era pequeno, a gente tinha umas ideias um pouco estranhas. Ela não falava que a gente tinha nada na cabeça. Ela falava o quê? Ei, menino, parece que tem titica na cabeça. Lembra disso? As mães falavam: o que você tem na cabeça, menino? Sua cabeça está cheia de titica. A inteligência longe de Cristo, ela leva para nada. Quantas pessoas são inteligentes, né? Eu falo 2 línguas. Eu falo 6 línguas. Eu conheci já 49 países. Eu sou doutor. Eu sou PhD. Eu dou aula em tal lugar. São pessoas cheias de soberba, de inteligência, de cultura. Mas o que São Paulo está dizendo? Uma pessoa que não tem uma vida de fé, elas podem ter a inteligência que tiverem, mas esta inteligência os leva para o nada. Porque quem é o tudo? É Deus, é o Senhor. Sem Deus, o ser humano caminha para o nada. Então São Paulo está olhando para o mundo, está dizendo assim: não continueis a viver como vivem os pagãos, porque eles têm uma inteligência que não conduz para nada.
Quanto a vós, agora está falando para a gente, quanto a vós, não é assim que aprendestes de Cristo. Cristo nos ensina a traição, Cristo nos ensina a mentira, Cristo nos ensina o ódio, Cristo nos ensina a viver nos vícios, Cristo nos ensina a beber, a fumar, a trair, Cristo nos ensina o valor da pornografia, da perversão. Cristo nos ensina a descer gostoso no funk, Ele nos ensina isso? Não, isso quem ensina é o mundo. Nós devemos aprender com Cristo. Quando a vós não é assim que aprendestes de Cristo, e se ao menos foi bem Ele que vos ouvistes falar, se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. É isso, meus irmãos, que o mundo não aceita na igreja. É por isso que o mundo, ele tenta acabar com o cristianismo, ele tenta macular a igreja, porque a igreja, ela está em conformidade com a verdade de Cristo. Não é a verdade da cabeça vazia desse povo que leva a nada. Então nós não temos uma verdade pessoal, minha verdade, eu acho que é verdade. Não, Paulo está falando, viva em conformidade com a verdade de Jesus Cristo. Vocês sabem quem é o pai da mentira, e há muitos que querem viver uma mentira. Então veja, meus irmãos, atenção, o que São Paulo está falando para nós? Não procure agradar em primeiro lugar as pessoas, o mundo, seus colegas, pessoas do seu trabalho, da sua sala de faculdade. Não. Procure agradar primeiramente a Jesus, conhecendo a sua palavra e conformando a sua vida com a verdade que é Jesus. Porque o diabo, ele quer perverter esta verdade. O que ele fez com Eva? Ele inverteu as coisas. Deus disse, se comer, morrerás. O diabo disse, pode comer, você não vai morrer. Você vai acreditar em qual palavra? A igreja vai ensinar aos jovens, guarde a castidade, tenha uma vida pura. O que o mundo ensina? Que castidade, que vida pura. O negócio é pegar, é pegação, o negócio é 2, é 3, é 4, vamos gente, o importante é o prazer. É diferente. A igreja ensina pelos mandamentos, não roubarás. O que o mundo ensina? Seja esperto. O mundo é dos espertos. Bobo é aquele que tem oportunidade e não pega. A ocasião faz o ladrão, hein? Aproveite. É diferente. A igreja vai ensinar para você, ame a Deus sobre todas as coisas, preste culto a Ele, honre o seu nome. O que o mundo vai dizer? Deus é ocasional, Deus é um apêndice, eu não preciso de Deus para nada. Não é amar a Deus, é amar a mim. Eu sou o centro de todas as coisas, tudo gira ao meu redor, eu tenho a minha verdade. Olha como que o discurso é totalmente diferente. A igreja vai ensinar através dos mandamentos, não cometa adultério. Hoje em dia nós ligamos o rádio, tem até música incentivando o adultério, músicas exaltando a traição. Eu queria até fazer uma lista, mas é tanta que eu nem comecei o trabalho. Mas a gente escuta a rádio, é impressionante. Você está na pista, dá um jeito nele, manda ele pegar uma bebida e me encontra no banheiro. Outro canto, a noite é nossa,
E hoje está quente porque vai rolar um adultério. Vai rolar um adultério. Eu estou dormindo com o melhor amigo do meu marido. E são músicas e o pessoal dança. A mentalidade do mundo não é a mentalidade e a verdade de Cristo. Jesus vai dizer: não vos embriagueis com vinho. A palavra vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que nós vemos hoje? Quanto mais tonto, melhor. Quanto mais a pessoa vomita, mais ela é badalada no grupo. Porque eles curtem aquele que caiu quase em coma alcoólico, que é levado para casa. Aí na turma dos amigos, ele é o legal. Não, cara, você sabe aproveitar a vida, hein? Nós tivemos que levar para casa carregado. Veja como que os valores de Cristo estão totalmente ao contrário dos valores do mundo e vice-versa. Não continueis a viver como essas pessoas vivem. Que essas pessoas têm uma inteligência que os leva para o nada. Mas configure a sua vida com aquilo que aprendestes de Cristo, em conformidade com a verdade que está em Cristo. Hoje eles querem estragar tudo. Eu estava lendo, não vou aqui dizer o nome, porque eu não estou tendo dinheiro para processo, né? Pagar advogado. Mas estão abrindo no Brasil igrejas, entre aspas, que acolhem todo tipo de pecado e de maneira especial para aquele tipo. Olha, se as outras não te aceitam, aqui Deus te aceita como você é. E eles vão abrindo estabelecimentos, não de acordo com a verdade de Cristo, mas com a verdade do mundo. Não para pregar a verdade da conversão, mas a mentira de uma pseudo-aceitação. Porque a mentira, ela pode ser boa de ouvir, mas ela é danosa de se viver. Pensa comigo aí. Imagina que eu esteja com uma doença grave, eu vou ao médico, ele me pede exame, ele olha no exame e vê que eu estou no bico do urubu. Eu tenho que fazer um tratamento urgente. Só que ele não pode me contrariar. Ele não pode falar porque eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que mudar a minha vida. Então o médico olha o exame e diz assim: você está maravilhoso, sua saúde está um coco, vá viver. Eu gosto de médico, é assim, não fica arrumando doença para mim. Minha pergunta é: esse médico ajudou esta pessoa? Este médico está colaborando para que essa pessoa tenha vida? Meu filho, claro que médico não faz isso. Se fizer, ele está louco. Ele precisa mostrar para a pessoa: você tem uma enfermidade, você está doente, você precisa se tratar. Se você não se cuidar e é para ontem, você vai morrer. Todo mundo aceita isso? Ou você quer um médico que minta para você? Aí você tem a sua esposa, tem o seu marido, um dos dois vai e morre. Aí no dia do velório você vai dizer: nossa, a pessoa estava tão bem. Aí o médico dela: não, estava bem não, estava ruim mesmo. Eu acompanho a sua esposa, o seu marido há meses, eu vi que o negócio estava feio. O senhor não falou não? Eu não queria contrariar. Falei com ela: está maravilhoso, sua vida é uma bênção. Ô doutor, você matou a mulher? Não é assim a nossa reação? Então por que a pessoa acha ruim? Quando na vida espiritual, nós que somos os médicos da alma, quando nós olhamos para uma pessoa e nós dizemos: você está doente, você precisa de um tratamento, você tem um pecado, você tem um vício, isso vai destruir a sua vida. Ou você prefere uma fala mentirosa? Não, está tudo bem. Pode continuar bebendo, pode continuar roubando, pode continuar no adultério, pode ter a família que você quiser, do jeito que quiser, pode fazer o que você quiser. O dia que você morrer e perder a sua salvação, a culpa será de quem? Daquele que sabia e não disse.
Então não há uma verdade mundana, isso aí é uma mentira. A leitura vai dizer: viva conforme aprendeste de Cristo, em conformidade com a verdade que está em Cristo. Então nós não vamos pregar uma mentira para agradar. Penso que todo bom pregador, ele não prega para agradar, ele prega a verdade. E por isso, tantas vezes, ele não agrada. Só entre nós dois aqui, só nós dois, ninguém vai escutar não. Jesus disse assim: é por isso que o mundo vos odeia. Se fostes do mundo, o mundo amaria o que é seu. Eu acho muito estranho quando as pessoas da igreja são aplaudidas por aqueles que são do mundo. Como que aqueles que são do mundo vão me elogiar? Na verdade que eu prego, nas famílias que eu defendo, no casamento que Deus criou, como Deus criou, o mundo não vai aprovar isso. Eles vão me descer o sarrafo. E é assim que a banda toca, é assim que funciona. Porque se eu fosse do mundo, o mundo amaria o que era dele. Mas Jesus disse: vós estáis no mundo, vós não sois do mundo. Pai, guarda-os na verdade. Então nós vivemos a verdade, que é Cristo. E se a pessoa não quer aceitar esta verdade, nós respeitamos, mas ela tem que trilhar o caminho dela. Ela tem que trilhar o caminho dela, sumir na braquiara e colher as consequências. O problema é quando as pessoas querem seguir a Cristo, mas sem abrir mão da sua verdade. Aí você não vai seguir a Cristo, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. E veja o que nós aprendemos. Renunciando à existência passada, e despojai-vos do homem velho, que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. Como que as pessoas hoje estão apaixonadas, mas aquilo é um engano, vai terminar em nada, vai terminar em sofrimento. Renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade. Não importa, estou falando aqui para tanta gente. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero lhe dizer que para Jesus você tem jeito. Não importa o pecado que você esteja, o que importa é você querer sair dele. Então Paulo está nos ensinando: olhe, renuncie à sua vida passada. Não, o que passou, passou. Começa uma coisa nova agora. Renuncie à sua vida passada. Lance fora o seu homem velho. Ou seja, as coisas velhas, a roupa velha, pecados que se corrompem. Isso vai nos corrompendo, paixões enganadoras. E renovai o vosso espírito e a mentalidade. Revesti o homem novo. Tira a roupa velha, coloca a roupa nova, a roupa da graça. Criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Deus nos quer pessoas justas e santas. É preciso escolher, meus irmãos. É preciso escolher. Nós estamos vivendo como vivem os que estão no mundo, ou nós queremos viver como aqueles que estão em Deus? E tudo que eu estou falando não é para as pessoas verem, não é para agradar o padre, não é por causa do seu grupinho, não. É por causa de Cristo que te vê. Cristo, quando Ele te vê, Ele conhece o seu espírito e a sua mentalidade. E nós precisamos, na presença dEle, viver esta verdade. A palavra de Deus, nós precisamos recebê-la, crer e viver de acordo. Eu não tenho dúvida alguma que o mal, que o demônio, ele atua na vida de muitas pessoas com uma arma que as pessoas não veem. As pessoas esperam
que o diabo atue na vida delas, tomando o corpo delas. Ah, padre, o diabo me possuiu, eu sou um possuído pelo demônio. As pessoas esperam chegar nesse nível. Só que o diabo não é bobo, porque assim ele vai te perder. Qual é a arma que Satanás tem usado nos nossos dias para perverter os filhos de Deus? Claro, é sobretudo a tentação. Mas eu tenho visto, eu tenho chegado a uma conclusão, que o diabo no século que estamos, ele usa a distração. A maior tentação do demônio é a distração. As pessoas estão distraídas no celular, distraídas com milhares de aplicativos, distraídas com canal de streaming, é uma série atrás da outra, é Netflix, é não sei o quê, e vamos gente, elas estão distraídas na academia. Eu nunca vi um povo que anda tanto, que pedala tanto, e que corre tanto, e de Deus, nada. As pessoas estão tão distraídas, cuidando delas, cuidando do celular, vendo série, cuidando do trabalho, contando dinheiro, que não sobra tempo para elas estarem com Deus. Enquanto elas estão distraídas, elas estão vivendo como os pagãos. E quanta gente se distraiu e se perdeu e afastou da meta. Ah, padre, distrair é bom. Distrair quando é uma questão de descanso, de férias, de estar com quem você ama. Mas, na hora que você está falando de vida, não distraia não, viu, meu caro? Não distraia não, que a coisa é feia. E eu quero citar apenas 2 exemplos. Imagina se eu entro num Boeing, desses enormes dos nossos aeroportos, e a comissária diz: olha, vocês podem apertar o cinto um pouco mais apertado, porque o piloto é um pouco distraído. Eu falei: Deus, deixa eu descer, você está louco? Eu vou colocar minha vida na mão de pessoa distraída? Ele vai apertar um botão, ele aperta outro, é para puxar a turbina, ele desliga, é para a direita e vira para ele. Ele é um pouquinho distraído, mas sempre ele falou: olha, minha vida não está para negócio não, pode abrir que eu vou descer. Ô, meu filho, você tem que passar por uma cirurgia. Ah, tá bom. O médico é bom? Bom. Ele é bom. E o seu caso é sucesso. É sucesso? Porque no seu caso é um caso mais grave. De 100 pessoas, 99 morrem. Olha, Por que o meu é sucesso? Não, porque as 99 antes de você morreram. Então você é a 100ª. Então, é 1 em 100, é você. E não preocupa não, porque o médico é um pouco distraído, sabe? Ele vai cortar uma artéria, ele corta uma veia, ele deixa o bisturi cair dentro de você, misericórdia, não, mas ele é muito bom. Ele é um pouco distraído. Vai um chefe de um restaurante grande contratar um cozinheiro distraído. Ah, me desculpa, era para pôr açúcar, eu pus sal. Era para ter cozinhado, eu fritei. Mas que isso? É porque eu sou um pouco distraído. Meu filho, se você não quer um cozinheiro distraído, um médico distraído, um piloto distraído, você acha que Deus quer adoradores distraídos? Cristãos e católicos distraídos? Não, você vai perder a meta, meu filho. Aí a sua mente vazia, como diz a leitura, vai te conduzir ao nada. Então a nossa verdade nos faz firmes naquilo que desejamos. Viver em conformidade com Jesus Cristo, com a verdade que é Jesus Cristo. Nós já vamos para a nossa adoração, mas tem gente que está perguntando qual é o versículo para você marcar na sua Bíblia. Então marque, anote esse versículo. Está na carta aos Efésios, capítulo 4, o versículo é o 21. É esse que eu estou citando para vocês. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo. Viva com aquilo que foi ensinado
em conformidade com a verdade que está em Jesus Cristo. O cristão não é aquele que está distraído com as coisas do mundo, imitando os pagãos. Não, nós estamos centrados em Jesus. E só para colocar a cerejinha no sorvete, lembra de São Pedro andando sobre as águas? Exatamente. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele caminhava. Aí ele se distraiu. Ele começou a olhar para as ondas. Ele começou a olhar para o vento. O que aconteceu com Pedro? Se distraia. Seja um católico distraído. Seja um cristão distraído. Não leve as coisas a sério. Você vai ver aonde você vai parar. Você vai ver o que vai te acontecer. Credo, padre, é uma praga? Não, porque mente vazia atrai pessoas de mente vazia. E mente vazia, como diz a leitura, não te conduz a nada. Aí você não tem nada, você não é nada, não tem trabalho, não tem estudo, não tem relacionamento, não tem amigo, não tem espiritualidade, não tem nada. Qual o motivo? Imitou os pagãos. Mente vazia, distraído. Peçamos nesta adoração que o Senhor nos firme na verdade. E por mais doloroso e custoso que seja, que nós possamos buscar Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ele é o pão que desceu do céu e nos dá vida. Vida ao mundo, vida eterna. Cantemos. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
No evangelho deste domingo, eles perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para que possamos crer em Ti? Nós queremos ver para crer em Ti. Jesus, meus irmãos, Ele é o grande sinal do Pai. Olhando para o Senhor, nós vemos o pão do céu, que se fez pão dos homens. O Senhor se dá a nós, o Senhor se entrega por nós. E quando nós estamos com Cristo, quando nós o recebemos em comunhão, as coisas antigas, elas passam, e eis que se faz uma realidade nova. O que na nossa vida precisa ser abandonado, o que na nossa vida precisa ficar para trás, convido você a colocar aos pés do Senhor as suas intenções, os seus pedidos. E neste incenso que agora sobe ao céu, nós pedimos ao Senhor que nos acolha. Você pode, nas suas intenções, ir colocando aqui o seu incenso. Você pode ir colocando aos pés de Jesus a sua esperança de que Ele haverá de formar as nossas consciências, de que nós vamos ter forças para resistir ao mal. No mundo de hoje, se torna bem mais difícil e exigente viver as verdades do Evangelho. Temos que estar preparados, porque o mundo, ele ama somente aquilo que pertence a ele. O mundo não nos ama, mas nós amamos Jesus e precisamos permanecer firmes na sua palavra, julgando de acordo com a sua verdade. E isso nós te pedimos, Senhor, que não vivamos como vivem os pagãos, que não vivamos as mentiras que hoje são até impostas, querem fazer-nos engolir à força tantas mentiras contrárias à tua verdade. Dá-nos o Espírito Santo com o dom da fortaleza, para que tenhamos a força do alto e não desistamos no meio do caminho. É preciso ter perseverança, é preciso ter constância. Precisamos abandonar a vida velha.
Em Êxodo capítulo 16, nós vemos os filhos de Israel reclamando porque eles estão no deserto e não tem mais carne, não tem mais pão. Eles achavam que Deus os tirou do Egito para fazê-los morrer no deserto. É isso que não pode acontecer, meus irmãos. É isso que não pode acontecer. Você largar o seu pecado, você largar a sua vida antiga e depois você ficar com saudade daquilo que você deixou, sendo que você assumiu uma vida nova e muito mais valorosa, que é a vida com Cristo. E por mais difícil que seja, é a vida que o Senhor nos convida a ter com Ele, a ter por Ele, a ter nele. A Eucaristia nos fortalece para os embates da vida. A Eucaristia é o pão do céu que se faz pão dos homens. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Ele é o pão da vida. O caminho É isso, meus irmãos. É por isso que nós rezamos, é por isso que nós confiamos, é por isso que nós nos entregamos sempre ao Senhor, porque nós buscamos as coisas do alto. Você nota que o incenso que nós queimamos aos pés do Senhor, a fumaça do incenso, ela não busca as coisas de baixo, ela busca as coisas do alto, ela vai subir. Nós devemos subir como a fumaça do incenso, em adoração, em louvor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te fortalecer. Você está sendo convidado nesta manhã a mudar de vida, a fazer uma experiência de conversão. A leitura disse: você vai abandonar o seu homem velho, com a roupa velha, com a vida velha, e você vai começar uma vida nova. Uma vida nova com Jesus. Com Jesus. E somente você e Jesus sabem o que na sua vida simboliza esta roupa velha. Você que precisa se revestir do homem novo. Não tenha vergonha, apresente para Jesus quais são os pecados, os vícios, o que é que tem amarrado a sua vida e que não deixa você crescer, evoluir, se desenvolver na espiritualidade. Apresenta isso.
Diga para o Senhor: eu não quero, Senhor, ter uma vida igual aos pagãos. Eu não quero, Senhor, ter uma inteligência que me leve para o nada. Eu não quero, Senhor, viver uma vida velha aos teus olhos. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero te servir com a minha vida. Tu és caminho, verdade e vida. Contigo já somos mais que vencedores. Agradeça ao Senhor. A comunhão, Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição, nosso alimento de amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida. Jesus, ele toca os corações. E depois da sua explicação e da sua fala a respeito do pão da vida, as pessoas pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Nós estamos aqui perante o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. Aquele que crê em mim não terá mais sede. Visita, Senhor, cada família, cada pessoa que está conosco em adoração. Aqui não são necessárias tantas palavras. O Senhor nos conhece. E nós queremos te conhecer cada vez mais. Isso tem consolado o nosso coração, isso tem apontado o caminho. Nós então te louvamos, te bendizemos. Entre tantos ensinamentos de Jesus, um que me toca profundamente é como o Senhor olha com desconfiança para aqueles que se acham muito sábios, e Ele acolhe aqueles que se veem como pequeninos. E aqui não é uma questão de inteligência, é sobretudo uma questão de fé.
Pequenino é aquele que crê, é aquele que se entrega. Pai, Senhor do céu e da terra, eu te louvo, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Somando a todas as intenções que nós trazemos para esta Santa Missa, que terminamos há pouco, nosso estudo bíblico, agora este momento de adoração, somando a todos os motivos que nós temos para estarmos juntos, quero render graças aos pés do Santíssimo Sacramento, pelo dom da vida do Daniel. Cadê o Daniel? Vem cá, bagaço. Daniel é o nosso sacristão. E eu fiz questão de não agradecê-lo na missa, mas agradecê-lo na adoração, para que o Brasil conheça alguém que serve a Deus há anos na simplicidade, zeloso com as coisas da igreja. É o nosso sacristão, está com a igreja não sei quantos anos, sempre oferecendo a Deus o melhor. E saudando a Ele, eu abraço a todos que com humildade, com discrição, ajudam a Deus. Conheço a vida do Daniel, a simplicidade dele, mas acima de tudo, a busca de santidade que ele tem. Às vezes que nós conversamos, as partilhas que ele faz, uma pessoa profundamente amiga de Jesus. Alguém que procura uma fé reta e tem feito a diferença, não apenas por aquilo que ele faz no santuário, mas por aquilo que ele é. Todo mundo gosta do Daniel. Então, no aniversário dele, rogo que Deus o abençoe sempre. Já o fiz isso em particular. Rogo que Deus continue fortalecendo a todos que estão essa semana colhendo mais um ano de vida, e que todos possam continuar nessa buscar a verdade que é Jesus. Isso tantos fazem, e o Daniel tem feito e sido isso para nós. Deus abençoe. Muitas felicidades. Tudo de bom. Daniel é especial, viu? Concedemos a todos a bênção do Santíssimo Sacramento. Abraçando aqui o Daniel, nós abraçamos a todos aqueles que confiam no Senhor e que buscam agradá-lo com uma vida simples, mas ao mesmo tempo de profunda espiritualidade. Hoje eu posso ser um novo homem da rua. Assim seja. Amém. Queridos irmãos e irmãs, convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 22, conforme a tradução é o 23, é o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida,
e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o Salmo do Bom Pastor foi escrito por um pastor de ovelhas, Davi. Muitos lembram do rei Davi, mas não se esqueça de Davi criança, de Davi adolescente. Ele era pastor de ovelhas e era um pastor zeloso, viu? Ele sabe os segredos do rebanho, ele sabe conduzir as ovelhas. O que Davi faz? Atenção aqui, ele vai olhar como que o pastor cuida de um rebanho, ele vai escrever isso na maneira como que Deus cuida de nós. Quando na igreja eu falo assim, Jesus chamou pescadores para serem pescadores de homens. Todos que estão na igreja entendem, mas quem é que tem a experiência? Quem que entende assim de maneira mais clara? Os pescadores. Quando na igreja tem gente que gosta de pescar, a pessoa logo entende. O bom pescador, ele não joga a vara em qualquer lugar, ele sabe aonde o peixe está, ele sabe o melhor horário, ele sabe o melhor anzol, a melhor isca, a melhor vara, qual é a melhor linha. Ele sabe que tem que ficar em silêncio, tem que ter paciência. Tem peixe que é no silêncio, tem peixe que você tem que bater a vara, tem peixe que tem que ficar com o anzol parado, outros você tem que ficar movimentando. Os segredos da pescaria são os segredos da evangelização. A mesma coisa acontece nesse salmo. O pastor de ovelhas, ele conhece as ovelhas, então ele pega todo o cuidado que ele tem com o bichinho, com o animalzinho, ovelha, e joga para os que são cristãos, ovelhas de Cristo. O salmo começa dizendo assim: o Senhor é o pastor que me conduz. Primeiro ponto do rebanho, da ovelha, ela se deixa conduzir pelo pastor, porque ela não tem senso de direção. Se você solta um rebanho, cada uma vai para um lado e elas nunca mais voltam, elas não sabem voltar. É por isso que o pastor, ele caminha em 3 lugares no rebanho, e sempre com comandos na sua voz. O pastor caminha à frente, o pastor caminha no meio e o pastor caminha atrás. Quando ele caminha à frente, é para indicar o caminho. Quando ele caminha ao meio, é para caminhar junto e ver como as ovelhas se relacionam. Se tem alguma doente, alguma com a perninha ferida. E quando ele caminha atrás, ele vê todo o rebanho e ele guarda a retaguarda. O Senhor caminha à nossa frente, ele caminha do nosso lado, ele caminha atrás de nós. Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. A ele o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Ele é o pastor que me conduziu, ele é o pastor que me conduz, ele é o pastor que me conduzirá. Deixa Deus conduzir a sua vida. E se Jesus conduzir a sua vida, nada te faltará. Esse é o segredo. Como que nada me falta se você se deixa conduzir? Porque a ovelhinha que não se deixa conduzir, tudo falta para ela. Falta proteção, falta comida, falta bebida, falta sombra, falta sono, falta carinho, falta cuidado, falta remédio, falta tudo. Mas se aquela ovelhinha se deixa conduzir pelo pastor, aí não falta nada, que o pastor, ele vai arrumar tudo para ela. E o salmo continua: pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar.
Ele sabe onde tem campos verdejantes. O que são esses prados que todo mundo fala, mas ninguém sabe? Prados é quando você passa numa região montanhosa, seca, que não tem nada, mas lá em cima tem uma planície onde cai o orvalho e lá tem um matinho delicioso para as ovelhas. A ovelha olhando de baixo, ela só vê as coisas secas, mas o pastor sabe, se subir lá em cima tem. Então a ovelha se deixa conduzir e ele leva para os prados e campinas verdejantes. Quanta gente está com fome, mas não é fome daqui não, ó, é fome daqui, ó, fome de carinho, fome de cura espiritual, fome de alegria, fome de completude. Deixa Jesus conduzir você. Ele conduz o rebanho para os prados e campinas verdejantes, ela haverá de conduzir você também, e lá ele leva o rebanho a descansar. Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E não é um cansaço de trabalho, não é um cansaço muscular. Então o cansaço muscular é muito fácil. Você está cansado, uma noitada de sono, meu filho, ó. Você acorda, não é esse cansaço. É o cansaço que não se descansa na cama, é o cansaço que não se descansa no sono, é o cansaço mental, o cansaço emocional. Há pessoas que me dizem: padre, eu estou cansado desse problema, eu estou cansado de lutar contra essa enfermidade, eu estou cansado de lutar para o meu casamento, eu estou cansado de instruir o meu filho que não quer saber de nada. Esse cansaço, quem que nos descansa? Jesus, o bom pastor. Ele quer descansar você, mas deixa ele te levar a esses lugares de descanso, assim como João, a colocar a cabeça no ombro de Jesus, no peito de Jesus, e descansar. Descanse o seu espírito, e você estará forte e renovado em todas as áreas. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Por que para águas repousantes? Porque as ovelhas não sabem escolher água também não sabem. Tem uma poça de lama, elas estão lá. Tem uma água envenenada, alguém faz xixi numa poça, o pastor, não, eu vou levar vocês para as melhores águas. Eu sei onde as melhores águas estão. E aqui são duas águas que Jesus quer nos conduzir: as águas do batismo e as águas do Espírito Santo. Ele quer nos dar a água do batismo, Ele quer nos dar a água do Espírito Santo, porque esta água haverá de restaurar as nossas forças. Meus irmãos, eu acho a água milagrosa, não sei se você acha. Tanto que a igreja tem água benta, aspersão de água benta, a água exorcizada. Veja um dia de trabalho, de calor, está todo cansado, suado, que é o corpo pregando, ai, coisa ruim. Por isso que eu gosto de inverno, né? Tem gente que gosta. Que calor. Aí você chega em casa, não estou aguentando nada, viu? Não estou aguentando nada. Aí você toma um banho. Meu filho, aquele banho é restaurador. Você achou que ia dormir? Se anima. Não vou dormir não, nós vamos sair. Eu estou bem agora. O banho descansa, o banho lava, a água restaura as nossas forças. O pastor sabe, um rebanho caminhou um dia todo, as ovelhinhas com a língua tudo para fora, o rebanho todo cansado. A hora que tem aquela água boa, elas bebem, e aquelas ovelhinhas que estavam tudo mortinha, fica tudo assim, entendeu? Restaurou as forças. É o que Jesus faz. Eu vejo umas pessoas andando por aí, ó, não tem? Umas ovelhinhas meio tristes, sabe? Gente, onde está a água do Espírito Santo? Onde está as promessas do nosso batismo? Esta água restaura a força das ovelhinhas e restaura a nossa. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome.
Você quer conhecer um bom pastor? Veja a saúde das ovelhas. Ninguém quer saber se o bom pastor é bom pastor olhando para ele. O pastor, vem aqui. Você é bom pastor? Eu sou. Não fale nada. Onde estão as suas ovelhas? Estão ali. Deixa eu olhar. Você é bom pastor. O nome do pastor está no rebanho. Jesus cuida de nós para a honra do seu nome. Ele sabe qual é o caminho mais seguro. Por 2 motivos. Há o caminho inseguro por causa de ladrões. Os ladrões ficavam escondidos. Para a hora que passava o rebanho, eles iam puxando ovelha sem o pastor ver. Ou lugares que o lobo queria atacá-las. Então o pastor sabe, esse caminho não é seguro, esse caminho é perigoso, nós vamos por este caminho aqui. E as ovelhas aceitam. O ser humano não aceita, né? Cabeça dura. Deus está falando, não se envolva com tal pessoa. A pessoa se envolve. Não vai em tal lugar. A pessoa vai. Não faça tal coisa. A pessoa faz. Não vou nem comentar, né? Dispensa comentários. Ele me guia no caminho mais seguro. Pelo nome dele, Jesus, Yeshua, Deus salva. O caminho de Jesus me leva à salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. E a pergunta é, por que passar pelo vale tenebroso? Porque no alto verão, os rios secam, os lagos secam, mas nos vales escuros, o pastor sabe, lá embaixo tem água limpa, lá embaixo tem água fresca, porque lá a água não vai evaporar. Então ele entra com o rebanho no vale escuro e lá elas bebem. Mesmo na escuridão, elas não têm medo. Por quê? Isso é bonito, gente, porque o pastor, ele canta, qualquer música, ele canta, e enquanto o pastor está cantando, as ovelhas estão bebendo, e elas sabem, a voz do pastor tranquiliza o meu coração. Você sabia que Jesus canta para você? Quando você reza, Ele está cantando. Quando você lê a palavra, Ele está cantando. Quando você comunga, Ele está cantando. Quando você está sofrendo, Ele acalma você pelo seu canto. Ele canta um canto novo. Ainda que você passe por um vale escuro da morte, você que está aí na depressão, ansiedade, você que perdeu um ente querido, você não precisa ter medo de nada. Nenhum mal você precisa temer. Ele está com você. Ele usa o bastão e o cajado. Isso dá segurança. O bastão é proteção, é disciplina. O bastão, ele bate no lobo, ele protege o rebanho. Só que o bastão tem uma outra finalidade. Essa aí ninguém gosta, né? É a verdade. É a verdade. Como assim, padre, verdade? Muitas das doenças de ovelha não se veem, porque elas têm muita lã. Elas são cheinhas, né? Uma bolinha assim. Aí o pastor olha, essa ovelha está com saúde ou não está? A lã não fala nada. O que ele faz? Ele pega o bastão, que é um pauzinho, põe na lã e vai fazendo assim, ó. E ele vai entrando. A hora que chega na pele da ovelha, ele enfia a mão, tira o pauzinho e ele abre a lã. Ele vai ver o quê? A pele da ovelha. Não pode estar descamada, não pode estar avermelhada, não pode estar embranquiçada, ela tem que ser um rosinha, bem bonito. Entendeu o bastão? Jesus não quer ver a nossa aparência, não. Ele quer chegar na essência. Esse bastão dele hoje, ele não está abrindo lã, ele está abrindo o peito. Ele quer chegar no nosso coração. Não, eu não quero ver
aparência, eu quero ver como está o seu coração. É o bastão, é a proteção, é a verdade. E tem também o cajado. O cajado é o apoio. Não sei se você já viu o báculo, ele é assim, né, ó. Não é? Por que isso aqui? É para pôr na cabeça da ovelha, no pescoço. Uma ovelhinha caiu, ele põe na cabecinha dela, ele puxa. Uma ovelha está longe, ele põe e ele puxa. A ovelha rebelde, ele na cabecinha dela, ó, tim, vem para cá, você vai se perder. Ela vem, correção, por amor. Eles me dão segurança. Assim como o pastor conduzia aquelas ovelhinhas, Jesus quer nos conduzir também à verdade. A verdade que me dá segurança. A segurança não vem de alarme, não vem não. A segurança vem do Senhor. A segurança vem da verdade. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Essa palavra mesa, é porque aqui é traduzido por mesa, né? É platô. O que é platô? São as pastagens de verão, são os matos primeiros, tudo seco, vem aquela chuvinha, sai aquele tanto de broto, aí a grama que as ovelhas mais gostam. Ele prepara à minha frente essa mesa, este platô. Só que depois do verão, quando chegam essas chuvas de verão, né? O lobo está com mais fome ainda. Então lá no alto do morro, o lobo está lá assim, ó. Só que o pastor está de olho no lobo e as ovelhas comendo. Ele prepara uma mesa à vista do inimigo. O inimigo não vem. Enquanto o pastor está ali, o inimigo não desce. Qual é este platô? Qual é esta mesa que Jesus prepara hoje? A Eucaristia, o altar da nossa igreja. E Ele prepara bem à vista do nosso inimigo, que é o demônio. E enquanto Jesus está conosco e nós estamos com Ele na Eucaristia, o demônio apenas nos olha de longe, ele não pode se aproximar. É assim que nós rezamos, bem à vista do inimigo, e ele nos rodeia. Ele não está no meio de nós. Quem está no meio de nós? O bom e o belo pastor. Outro sacramento aqui. Se lá as águas era o batismo, esta mesa que ele prepara é a Eucaristia. Com óleo ele unge a minha cabeça. Que óleo que é esse? Porque as ovelhas passam alguns perrengues. Tem uma mosca, é tipo a nossa varejeira, mas é lá do Oriente, né? Quando a ovelha está dormindo, ela respirando, o focinho dela é um lugar úmido e quente. A mosca, ela vai pousar e vai pôr os ovinhos dela no nariz da ovelha, e a mosca vai embora, e a ovelhinha está lá. Aqueles ovos, eles eclotem, saem umas larvinhas, e elas vão subindo no nariz da ovelha. Elas vão crescendo e começam a comer o nariz da ovelha por dentro. A ovelha começa com dor a estar cabeçada, ela fica dando cabeçada em toco, em pau. Aí o pastor sabe, essa ovelha está bichada. O verme subiu para a cabeça dela. Quanta gente está com a cabeça bichada, né, gente? Quantos vermes ainda na cabeça de uns aí, com cada pensamento, que Deus que me livre. O que é que o pastor faz? Para a mosca não pousar, ele unge a cabeça da ovelha, e aquele óleo tem um perfume que afasta essa mosca. Então a mosca fica rodando a cabeça da ovelha, mas ela não posa, né? Aquele que está ungido pelo Espírito Santo, aquele que tem a unção da palavra, essas ideias de gente cabeça vazia, ela fica rodando assim, ó, mas ela não consegue pousar na sua mente. É por isso que ele unge a cabeça. Mas tem um outro motivo também. Tem ovelha briguenta. Tinha que ter, né? É a ovelha que olha para a outra e faz assim, ó. É um duelo, elas vão e batem a cabeça. Só que a ovelha não é feita para ficar batendo cabeça uma na outra. O bode sim, o carneiro sim, ovelha não. Então elas machucam. O que é que o pastor faz? Olha quais são as duas mais briguentas e lambreca de óleo.
Hora que uma vai dar a cabeçada na outra, elas escorregam e caem, e ficam as patas para cima, e o pastor dá aquela risada, né? Elas vão e desistem de brigar, porque elas não conseguem brigar, elas deslizam. Esta é a unção dele também. As pessoas estão muito briguentas, ele vai ungir, para que elas não briguem, para que elas se cansem, para que elas voltem à convivência. São os dois motivos da unção: as larvas no nariz e as ovelhas de cabeça dura. É o que nós temos no nosso meio: gente com a cabeça cheia de verme, cheia de pensamentos estranhos, e gente briguenta, que quer ser pastora, não quer ser ovelha, ela quer brigar com os outros. Por isso que ele unge a cabeça, né? E nós temos aqui a expressão: o cálice transborda, porque o pastor, ele tem do lado do corpo um caneco grande. Como ele é grande, ele parece um cálice. Quando a ovelha, ela fica resfriada mesmo, ele faz uma mistura de conhaque, água e vinho. Ele enche aquela taça e põe na boca da ovelha. Aquilo vai fazê-la melhorar. Qual que é o cálice que transborda? Nas ovelhas fracas, as resfriadas, as doentes. Aqui nós vemos claramente o óleo na cabeça, o sacramento da crisma, o cálice transbordante, a Eucaristia. Olha como que Davi, vendo o rebanho, ele vê também a igreja, as ovelhas, animalzinho, as ovelhas, nós que somos os cristãos. E por último, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Claro, né, meu filho? Você com um pastor desse, como que não vai ser feliz e não vai ter todo bem? Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Eu vou ser feliz só lá no céu. Não, é nesta vida. Todo bem nesta vida. Aí depois, e na casa do Senhor habitarei por tempos infinitos. A ovelhinha pode estar na água, ela pode estar na pastagem, ela pode estar no vale, ela pode estar no platô, mas onde é que a ovelha se sente melhor? Quando ela volta para casa. Eu posso dizer que a minha vida é essa: viajar não é ruim não, mas voltar para casa é melhor. Você pode viajar para onde for, pode ser um hotel, um resort, numa hora você começa a pensar assim: saudade da minha casa, saudade da minha cama, saudade do meu banheiro, saudade do meu sabonete. Nós estamos fora de casa. A nossa casa não é aqui embaixo não, nossa casa é lá em cima. Nós um dia vamos voltar para casa e habitaremos para sempre no templo do Senhor. No templo do Senhor. Este é o Salmo 22, uma releitura através do pastor de ovelhas, fazendo uma atualização para a nossa fé cristã católica. Simplesmente maravilhoso. É um salmo que precisávamos rezar mais, né? O Senhor é o meu pastor, é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Assim como o pastor cuida das ovelhas, Jesus cuida de cada um de nós. Mas não se esqueça, para Jesus cuidar de você, você precisa ser uma ovelha do seu rebanho. Simples assim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que Jesus nos ajude a permanecermos firmes no seu rebanho, porque ali estaremos protegidos de todo o mal. Cantemos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes
de águas puras, repousantes, eu vou. Minhas forças, o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Exatamente isso, meus irmãos. É isso que nós queremos viver e não apenas cantar. Nós queremos viver sobre a condução do bom e do belo pastor. Tu és, Senhor, o meu pastor, e por isso nada faltará. Canta isso. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento Ao ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no no princípio, princípio, agora e sempre. uma certeza que todos nós precisamos ter no coração é que Jesus, Ele tem cuidado de nós. Jesus nunca deixou de cuidar de nós. Mesmo que não entendamos as coisas que nos acontecem, mesmo nestas coisas, o Senhor cuida de nós. Claro, meus irmãos, que não é vontade de Deus que coisas ruins nos aconteçam. Deus, Ele não sente prazer com as nossas tristezas, com o nosso sofrimento. Aí existe o mistério do mal, a própria concupiscência, que são os pecados, o livre-arbítrio mal usado dos outros que nos fazem mal. Tem muita coisa em jogo aí. Mas nós sabemos que aconteça o que acontecer, o Senhor estará cuidando de nós. Nós queremos oferecer ao Senhor neste momento
toda a nossa exaltação, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Nós colocamos aos pés de Jesus tanto o nosso agradecimento, como os nossos pedidos. E neste incenso que agora nós ofertamos, assim como o incenso subirá aqui no nosso santuário, que suba a presença de Deus, as nossas intenções. Então você de casa, juntamente aqui com o nosso acólito, vai colocando o seu incenso. Aqui está a sua oração. Quais são as suas intenções para esta manhã? Nós estamos iniciando uma nova semana. Quais são os seus desafios para esta semana? Quais são os problemas que você precisa resolver esta semana? E a nossa oração, ela vai ganhando força quando nós rezamos juntos. E nós queremos cantar isso. Jesus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Mas eu peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cante conosco. Solte a tua voz em oração e coloque nos pés de Jesus as suas intenções. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Cante, solta a tua voz. Meu Deus, Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. uma terceira vez. Meu Deus, Deus, eu eu creio, Deus, adoro, adoro, espero, amo-vos. espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meus irmãos, isto é atitude de ovelha. Uma ovelha fiel ao seu pastor. A ovelha crê, a ovelha adora, espera e ela ama. E nós não estamos preocupados apenas com a nossa vida, mas com tantas pessoas que estão vivendo como ovelhas sem pastor. São aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não amam a Jesus. Senhor Jesus, bom e belo pastor, quantas pessoas estão agora conosco, como aquelas ovelhas que precisam de um cuidado especial. Exatamente isso. Um cuidado especial.
Lembrei-me agora, o Espírito Santo que vai trazendo essas coisas, né? Lembrei-me agora de uma quermesse que eu participei lá em Carmo do Cajuru, quando eu era padre lá. E numa praça lá em Angicos, as crianças correndo, brincando, me chamou a atenção uma família sentada aos pés da escadaria da igreja, onde uma criança até um pouco maior, seus 7, 8 anos, só ficava no colo da mãe, e os outros correndo. Aí uma criança chegava e falava assim: mãe, eu quero água. A mãe falava: pega aqui na bolsa. Eu quero um dinheirinho para comprar uma coisa. Pega ali com seu pai. No início eu pensava assim: aquela mãe trata os outros filhos com mais independência, mas ela puxa mais para aquele que só fica no colo dela. Aquele menino ali não desceu um momento. Depois que eu vi o que era, ela tinha, se não me engano, 4 filhos, uma menina e 3 meninos, e aquele menino no colo dela era doente, era uma criança doente. A mãe amava os 4, mas de quem ela cuidava mais? Do que mais precisava. Eu estou falando para você que está conosco nesta adoração. Talvez você seja esta criança doente, que precise de um carinho a mais. Talvez você seja esta ovelha sofrida, que precisa de um carinho a mais, de um cuidado a mais. Pegue no teu colo, Senhor, as pessoas que sofrem com depressão, ansiedade. Eu não sei como estão os índices de pesquisa, mas pelas pessoas que eu atendo, a ansiedade superou a depressão. As pessoas estão extremamente ansiosas. Pessoas com síndrome do pânico, pessoas com medo. Pessoas preocupadas. É momento, Jesus, de cuidar destas pessoas. Colocar a tua mão chagada no coração destas pessoas e libertá-las de todo sentimento ruim. Famílias divididas, casais a ponto de um divórcio, uma separação. Meus irmãos, muitas pessoas não sabem um poder que Jesus tem, que vai muito além de uma cura física ou de milagre. Jesus, Ele tem o poder de restauração. Ele restaura casamentos fadados ao fracasso. Ele restaura famílias divididas. Ele restaura a saúde a pessoas doentes. Ele restaura aquilo que você perdeu. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu toque na nossa vida nesta manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor derramado em cada um de nós, pela paz que nós sentimos agora em nosso coração. Quantas pessoas tiveram a graça de entenderem o Salmo do Bom Pastor, coisas que ali estavam escondidas e que tanta gente não sabia, e que a beleza não é apenas você saber, mas é você saber que você é aquela ovelha. Não é só saber, é viver aquilo ali.
Jesus nos conduz para lugares de segurança, para lugares de descanso. O Senhor quer restaurar as nossas forças. O Senhor quer nos alimentar. O Senhor quer nos conduzir. E no Salmo acontece algo maravilhoso que eu gostaria de partilhar agora. Eu não disse antes. Se você vai do versículo 1 ao 3, você vê que é uma ovelhinha falando. Ele me leva para pasto, Ele me dá água, Ele me conduz. Aí nós temos o versículo 4, que é o vale tenebroso. Aí depois do vale nós temos assim: Ele prepara na minha frente uma mesa, e meu cálice transborda. Eu estou falando agora para nós. Jesus não nos quer apenas como uma ovelhinha procurando mato e água. Não. Ele nos quer sentado com Ele à mesa. Ele nos quer oferecer o seu cálice. Então nós precisamos fazer essa transição de sair de ovelha para filhos sentados à mesa. E como que eu consigo fazer essa transição? É só passando pelo vale escuro, é só confiando, é só se deixando conduzir, é sendo protegido pelo bastão, conduzido pelo cajado, que nós sairemos lá na frente como filhos amados, sentados com Ele à mesa, bem à frente do inimigo, e o inimigo impotente. A única coisa que o inimigo faz, que o diabo faz, que o demônio faz, é olhar para a sua família de longe, porque Jesus ali está. É isso que nós queremos, é isso que nós tomamos posse nesta adoração. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoe a cada pessoa que vai agora receber esta bênção. Você aí na sua casa, ei, você aí na sua casa, pare de fazer o que você está fazendo e vem aqui para perto da TV. Pare o almoço um pouquinho. Você que está aí na sala brincando, pare um pouquinho, chame a sua família, convide a sua família. É o momento da bênção, é o momento da libertação, é o momento da graça, é o momento de olhar para Jesus e dizer a Ele: Tu és o meu pastor, nada me faltará. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que está agora conosco. Os objetos colocamos para esta bênção: peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, tantas pessoas desempregadas, tratamento médico, aliança, chave, documento, água, sal, todo material religioso. Com esta bênção, o Senhor nos prepara para as vitórias que hão de vir. Convido você também na sua casa, se você consegue, fique de joelhos, que nós receberemos agora a maior bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que Deus nos abençoe e que continuemos unidos como um rebanho daquele único pastor. Por
Oh,